Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí prestigiando o nosso canal, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço para você que está chegando, que curtiu algumas de nossas boas histórias, Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, Hoje nós temos aqui uma história muito massa, chamada Dor de Dente. Essa aqui é coisa pior do que dor de dente, Então começa assim. O palestrante arregalou os olhos. A casa estava cheia, e como a sopa fraterna seria servida tão logo ele acabasse de falar, havia uma expectativa por boa parte da plateia que ansiava por encher o estômago vazio. Está escrito no Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7. Disse, o palestrante. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, o palestrante falou para a turma, que estava lá ouvindo ele, a parábola da ovelhinha desgarrada. Depois de um instante de silêncio, após encarar aqueles que o ouviam, certo que havia captado a atenção da maioria, o palestrante começou, capturado a atenção da maioria, o palestrante começou a analisar as ideias ditas pelo divino amigo, contadas por Lucas. Então ele fala o seguinte: as palavras do Cristo não se aplicam apenas em relação aos pecadores, pois a ovelha perdida, hoje em dia, pode muito bem ser aquele cuja vida está de cabeça para baixo por falta de dinheiro para pagar as contas que se multiplicam, da saúde, da compreensão da parte dos familiares. Pode muito bem ser a esposa que, em vez de achar o carinho do companheiro, sofre nas mãos dele por conta dos ciúmes e do egoísmo, sujeitando-se à intimidação física e psicológica, enfim, do excluído. Pois Jesus nos convida a deixar o nosso comodismo e oferecer a ele o amor do pastor por suas ovelhas. Ele aí, no caso, é o excluído, a pessoa, a ovelhinha que está desamparada, que está perdida. Então aqui a ideia é Jesus, com essa parábola, segundo o entendimento do palestrista, meio que nos convida a darmos um de pastor também, e observarmos, fora do nosso círculo, aqueles que andam meio perdidos. É claro que cuidar das ovelhas dá trabalho, chateação, incomoda, toma tempo. Às vezes o bicho acha ruim com o pastor, mas a maior alegria que encontrá-lo e trazê-lo de volta para o redil, pois o redil significa segurança, e a felicidade está em nos sentirmos seguros, amados, cuidados, quando a infelicidade acontece, quando perdidos, sós e com medo, nós estamos. Já a felicidade do pastor é saber que suas ovelhas estão em segurança. Isso lhe dá a sensação de dever cumprido, de realização, pois o Pai lhe deu as ovelhas, confiando que Jesus vai tomar conta delas, e Jesus é o bom pastor. Ele não vai decepcionar o Pai, muito pelo contrário. Ele fará de tudo para fazer por merecer a confiança dele o Pai. Inclusive, deixar as 99 ovelhas que estão numa boa para sair atrás daquela perdida, da que vai lhe dar trabalho, que pode estar machucada, necessitada de socorro, por ter caído em um buraco, estando ferida, ou corre perigo de ser devorada pelos lobos que estão em sua espreita. O palestrante sorriu um pequeno sorriso.
E o pastor dedicado dentre nós, aquele que foi chamado por Deus para tomar conta das ovelhas, que nosso Pai infinitamente bom e misericordioso nos confiou. Como é que anda? Né? Para a maioria de nós, o pastor interior está de férias, despreocupado com a ovelha desgarrada. Afinal, estamos ocupados demais com nossos próprios problemas, não temos tempo, meios nem disposição para cuidar do outro, mesmo que a ajuda ao outro seja uma oportunidade para praticarmos a virtude, nos tornando assim melhores pessoas, o que é o objetivo de nossa atual encarnação. O palestrante sabia muito sobre a vida de Jesus. Falava que era uma beleza, tinha o dom de emocionar quem o ouvia, mas antes de estar ali naquele dia, ele saía de casa quando o vizinho, ministro da Eucaristia da Igreja Católica, veio falar com ele. Olha, eu sou acordado todos os dias às 4 da madrugada pelo Espírito Santo, quando conversamos. O palestrante olhou para o vizinho e pensou assim: é, ele está obsediado, né, por um espírito que não quer que ele durma, assim enfraquecendo-lhe a vontade e a razão. Será que diga a ele que espíritos obsessores existem e que ele pode estar sendo perturbado por um? Vou orientá-lo a buscar ajuda na casa espírita. O vizinho olhava o palestrante, que carregava o celular na mão, onde lia o que iria dizer na palestra sobre a ovelha desgarrada. Está lá o palestrante saindo com o celular, lendo o que queria falar para o público, quando o vizinho me chega com essa. Aí o palestrante pensa assim: não, melhor não. O meu vizinho é católico, é, a ovelha desgarrada é católica, né? Um espírita, um bandista, um ateia, ateu, não é, ovelha ateu, né? Desgarrada. Ele não acreditará nas coisas que eu disser a ele. Dirá que eu sou louco, alucinado, um falso profeta, que estou tentando corrompê-lo, fazer-lhe a cabeça, levá-lo para o caminho da perdição. Melhor eu me calar e deixar que os católicos cuidem dele. O palestrante sabia que o vizinho era o cozinheiro dos encontros da igreja a que pertencia. A habilidade do vizinho com o fogão era notória, e o palestrante mais de uma vez havia comprado o almoço que a igreja de vez em quando fazia, nos benditos domingos, para arrecadar fundos para suas obras assistenciais. Então o vizinho do nosso palestrante espírita era um católico, ministro da Eucaristia, que era bom cozinheiro e que costumava vender para o nosso amigo espírita o almoço de domingo que a igreja fazia para angariar fundos a fim de preservar suas obras. Né? Então, o nosso amigo espírita está correto. Né? Está fazendo a caridade, seja lá do jeito que for. Porém, o nosso amigo católico aí da história está precisando de uma ajuda um pouco mais caprichada do nosso amigo espírita, porque ele está sofrendo um processo obsessivo. E o espírita domina o assunto, ele sabe o que fazer. Ele, no mínimo, pode sugerir ao católico que procure alguém mais entendido na situação. Né? Ou então pode investigá-lo, conversar com ele, tentar orientá-lo. E se o camarada, por acaso, não quiser saber, poxa, pelo menos o espírito aí da história fez a parte dele. Né? Foi como o pastor que correu atrás da ovelha desgarrada. Ele não ficou lá esperando que a ovelha voltasse. Né? O palestrante, então, viu um rapaz de olhos tristes olhando para ele e se lembrou que aquele rapaz sempre estava nos almoços de domingo, né, entre os assistidos da igreja, o que demonstrava que para quem tem fome pouco importa a opção religiosa de quem dá a ele o que comer, né? Porque o rapaz passa uma necessidade, então ele ia no almoço católico e também estava lá na sopa espírita. Então, né, a fome não tem disso. Né? Jesus não chegava para alimentar a alma de alguém, para curar uma pessoa, e dizia: deixa eu investigar você. Você é católico, espírita, umbandista, evangélico? Porque se você for assim assado, eu não vou te curar, eu não vou alimentar a sua alma, eu não vou te contar as coisas do céu e da terra.
né, e da vida e da eternidade. Você vai ficar sem saber. Para Jesus não tinha disso. Quem tinha fome tinha que ser alimentado, seja lá o que fosse, com que acreditasse. Né? A esposa do vizinho, então, veio falar com ele ainda ontem e disse ao palestrante que o marido, depois de passar por grande sofrimento, pois vinha perdendo a razão, terminou dando cabo da própria vida. É triste isso. O palestrante sentiu-se incomodado com aquela notícia. Afinal, ele fazia palestras na casa de caridade no intuito de empolgar os ouvintes a serem pessoas melhores, a saírem da caixinha, né, do comodismo, a seguir os exemplos de Jesus, quando ele procurou fazer de tudo para se manter alheio ao sofrimento do vizinho, né, pulou fora do barco mesmo. Né. O palestrante era dentista. Né, entendia o que era uma dor de dente e como aliviá-la, mas estava sem saber o que fazer para aliviar a dor da consciência que não parava de cobrá-lo, pois se tivesse tido coragem para conversar com o vizinho, talvez ele estivesse vivo e a esposa dele não teria vindo cobrar-lhe a falta de atitude. Dureza, né? Não havia uma xilocaína, né, um anestésico, para a dor de consciência. Então o jeito era fazer o bem que cobre uma multidão de pecados, assim como nos disse o apóstolo Pedro. As palavras cessam. É a hora da sopa. Os assistidos da casa reclamam, menos o rapaz que o palestrista conhecia. Esse aí achou a sopa uma delícia. Chama então o cozinheiro. Olha, gente, a culpa não é minha. Não é não. Pois eu tenho sido inspirado por um espírito entendido na cozinha. E tudo que fiz até agora, desde que ele começou a me inspirar, tem tido a aprovação de todo mundo. Por isso não sei o que deu nele, né? O presidente da casa ficou doido e chamou então a turma de desobsessão. O espírito que estava influenciando o cozinheiro aprontou com a sopa de hoje. Aí chegou alguém para o presidente e falou assim, vamos invocá-lo, presidente, saber o que ele quer. Outro chegou e foi logo dizendo, é o espírito inferior, com certeza zombeteiro, esse que gosta de fazer graça, brincadeira, né? Mas um opinou, quer acabar com o nosso trabalho, por isso é perigoso. A turma da desobsessão se reuniu, o espírito foi chamado e incorporou em um médium, né? O médium incorporou o espírito, que passou a falar pelo médium. O doutrinador havia chegado à conclusão da inferioridade do espírito. Foi logo apertando ele. Que maldade, meu irmão. Por que dar gosto ruim à sopa dos pobres? Ixi. Por acaso tem algum inimigo entre eles? Mesmo que tenha. Não se importa com os outros? Imagine que não fez novos amigos quando tornou a sopa insuportável, pois todos que a tomaram não pode ter-lhe enviado bons pensamentos. Aí o espírito, através da boca do mediador, falou assim, não quis prejudicar ninguém. Ouvindo isso, o doutrinador sentiu que encurralou o espírito, que havia feito com que ele se sentisse pequeno. Eu tinha certeza que o espírito ia acabar se entregando e confessando um crime terrível, resultado de sua inferioridade moral. Conte o que está fazendo aqui, meu irmão. Por que tanta raiva? O doutrinador continuou. O espírito ficou ali calado até que o mediador começou a falar. Chame o palestrista. Aí o doutrinador, e o que você quer com ele? Não, chama ele, por favor, repetiu. O palestrista foi chamado apesar de protestar, pois não queria discutir com o obsessor do cozinheiro, mas, como estava na casa assistencial, cercado pelos amigos, sentiu-se constrangido em ajudar. O que quer de mim? O mediador olhou para o palestrista. Quando estava encarnado, por muito tempo cozinhei para o rapaz que gostou da sopa, mas sentia que ele não gostava da minha comida até que perguntei a ele se tinha algum problema. Se ele tinha algum problema, né?
E ele me disse que não conseguia sentir o gosto das coisas, o que me obrigou a fazer comidas mais temperadas para ele, né? O doutrinador riu. Quer dizer que queria ajudar o seu amigo? Não pensou que estava prejudicando os demais? Aí ele virou, né, o espírito falou através do médium. Adiantaria que eu dissesse a você do problema do pobre coitado? Aí o doutrinador. Não estou ainda convencido de suas boas intenções. O palestrista então interveio. Deixa eu examinar o rapaz. Né? O rapaz que havia sido o único a tomar sopa e gostar. Né? Depois de examinar a única pessoa que havia gostado da sopa, o palestrista voltou a se reunir com o presidente da casa, o mediador, o cozinheiro e o doutrinador. O rapaz sofre de hipogeusia, que é a diminuição do paladar. Podem deixar que eu vou tratar dele. O rapaz tratou e ficou bom, voltando a sentir o gosto das coisas como todo mundo. E o espírito que inspirava o cozinheiro continuou a inspirá-lo. Por sua vez, o palestrista pediu para falar de novo com o espírito. Você é meu vizinho, não é? O espírito, através do mediador, falou assim: sou sim. Me perdoe por não ter tido coragem de ajudá-lo quando precisou de mim. Aí o espírito respondeu: não estou sabendo disso. Penso exatamente o contrário, pois quando precisei, você compareceu e me ajudou ajudando o irmão doente do paladar. Caso contrário, eu passaria por um espírito mau e o pobre coitado jamais seria tratado e recuperaria a saúde do paladar. Quando a única coisa que queria era fazer com que percebessem que a felicidade pode estar em coisas simples, como na regularidade do hábito de comer e sentir o gosto das coisas. Afinal, não há prazer maior do que matar a fome. Mas não basta só encher a barriga. É preciso sentir o gosto do alimento, pois é nele que mora grande parte da felicidade de se alimentar. O doutrinador também se desculpou com o espírito. Aí o espírito falou assim: não se perturbe, meu amigo. Todos nos enganamos. Eu mesmo enchi a barriga do nosso irmão doente do paladar sem me preocupar se ele estava gostando ou não do que comia, pois acreditava que só de pão vive o homem, sem levar em conta que o gosto é que dá vida ao que comemos. O palestrista, então, agradeceu o espírito e a Deus também por ter tido a chance de reparar seu erro praticando o bem. Que bela história, não é? Uma bela história. Essa história aí tem um fundo de verdade, sim. Né? Ela, a gente sabe que, às vezes, a gente se sente constrangido, por pelejar pelas causas da espiritualidade, uma vez que muitas pessoas não acreditam, sequer que o espírito exista. O camarada acha que morreu, acabou. Minha mãe achava isso. E aí quando eu falava que não acabava, ela achava que eu era um sonhador. Eu, não, mãe, não acaba. O espírito é eterno. E a gente, vira e mexe, está voltando à carne, na busca pelas coisas boas, pelas virtudes que nos faltam, para fazermos por merecer viver entre os virtuosos. Então é uma coisa curiosa, às vezes a gente se acha, que sabe muito, mas e vai para casa, ajuda a servir a sopa, visita os doentes, mas às vezes acontece como aconteceu com o palestrista da história. Ele se dá com um vizinho é católico, ministro da Eucaristia.
e está sendo obsidiado. E o vizinho fala isso para ele. E o palestrista fica, fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa, né? E no final, o palestrista tem a chance de fazer as pazes com o vizinho dele, que havia desencarnado em função do suicídio, né? E apareceu na casa espírita, inspirando o cozinheiro, porque o vizinho era um cozinheiro também. E o interessante da história é que o espírito do vizinho, ele dá uma dica a respeito de um assistido da casa que tinha um problema de paladar. Não sentia o gosto das coisas. E a ideia do camarada, do espírito, fez uma sopa forte para todo mundo. Inspirou o cozinheiro, faz essa sopa. Uma delícia. E a sopa não foi legal para a maioria, né? Pra todo mundo, menos o moço que tinha problema no paladar. É ovelha desgarrada, não é? Jesus não deixa a ovelha desgarrada na mão. Ele deixa os 99 para trás e vai atrás da ovelha desgarrada. No caso aí, os 99 que estavam na casa, tomando a sopa todos os dias, que tinha sopa, né? E que gostavam, que se fartavam, né? Mas tinha um pobrezinho lá que tinha um problema de saúde. Ele ficava lá caladinho, só enchendo a barriga, sem sentir gosto de nada, né? Quando o espírito fala, olha, eu percebi, na minha experiência como cozinheiro, que não basta encher a barriga. É preciso sentir o gosto das coisas, que a felicidade está no gosto, no cheiro. A felicidade está nos detalhes. Numa relação, a felicidade está na atenção que as pessoas se dão. Não é simplesmente na rotina. Não. Às vezes você está lá de bobeira, assistindo a televisão, chega a companheira, te traz um café, ou então chega o companheiro, te dá uma afago. Isso dá gosto à relação. Né? E uma relação sem gosto, né? Faz de você uma ovelha desgarrada. Está lá, longe do aprisco. Né? Aí, nessa hora, é que Jesus te chega. Muitas vezes através de um irmão que dá um toque. Ou então até radicaliza. Faz todo mundo comer da sopa super temperada para fazer com que o pessoal se ligue que tem um irmão que tem um problema no paladar e precisa ser tratado para que tenha o mesmo nível de felicidade dos outros. Eu achei essa história linda, né? E tem outros poréns na história, né? O doutrinador, que já julgou, né, o espírito, é o espírito mau. Nem sempre. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que não são muito legais. A sopa amarga mesmo. Aí você vai ver, não é algo ruim? Não, não. Por trás de algumas coisas que nós temos como ruins, né, costuma aparecer grandes sacadas, assim como o nosso amigo que tem problema no paladar. E foi cair logo na mão de um dentista que tinha como tratá-lo, que por acaso é palestrante espírita, que por acaso estava devendo ao vizinho uma orientação, porque o vizinho estava obsediado e o cara não teve coragem, né, como muitos de nós, como eu mesmo, pensando na história, eu não sei se eu teria coragem de chegar para o companheiro, mesmo ele me dizendo que ele às 4 da manhã acordava para falar com o Espírito Santo, né? Mesmo ele me dizendo isso, eu não sei se eu teria coragem de me manifestar a respeito, de dar uma opinião. Um cara católico, ministro da Eucaristia, ele olhar para mim e falar, pô, esse sujeito é doido, né? Como tanta gente que fala em relação ao que a gente acredita, né? Aí talvez me faltasse coragem, né? Mas como Deus não deixa ovelha nenhuma perdida, ele resgatou também o palestrante.
dando a ele uma nova chance de atender uma solicitação do vizinho, ao ajudar o sujeito que tinha problema no paladar. E o palestrante, no início, ele falou assim: não vou me meter com isso. Mas como ele estava na casa, cercado de amigos, ele se sentiu constrangido a ajudar. Né? Não somos perfeitos, estamos longe disso. Longe. Mas nós estamos buscando melhorar, cada dia um pouco. Né? Eu acho que é a grande lição que fica dessa história. E essa história, ela dá um novo sentido para a parábola da ovelha, né, que se perdeu. Até a gente que está na casa, fazendo caridade, procurando, né? De vez em quando a gente se perde. Não dá conta de fazer o que tem que fazer. Não ouve o chamado. Não ajuda quem tem que ajudar. Deixa passar a oportunidade de fazer a caridade. Você complica, fica com dor de consciência, que a história compara uma verdadeira dor de dente, uma dor horrorosa, não é? E só Jesus vai vir atrás da gente e resgatar a gente, levar de novo para o aprisco. Né? Pois é, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.